Isaías 6, um texto muito conhecido, verso 1 ao verso 8, o texto diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Uma das obras mais interessantes da literatura é a Divina Comédia de Dante, escrita no ano de 1300. Dante conta uma história a partir de uma poesia, fictícia, em que ele é conduzido por pessoas a 3 ambientes diferentes na espiritualidade. E essa obra de Dante é uma obra em que... vamos abrir a porta para os nossos visitantes aí, nosso diácono, por favor. É uma obra em que ele diz que nos caminhos da poesia nós somos levados à reflexão sobre espiritualidade, política e história. E aí, nessa história, na Divina Comédia, ele é conduzido ao inferno, ao purgatório e ao paraíso. Inferno, purgatório e paraíso. E nesses 3 ambientes, ele é conduzido por pessoas diferentes, e cada uma das pessoas que ele é conduzido significa alguma coisa. Por exemplo, no primeiro ambiente é Virgílio, o grande poeta romano, que conduz Dante no caminho do inferno. E o inferno de Dante é muito bem descrito. Depois, Beatriz conduz ele ao caminho do purgatório. E Bernardo de Clairvaux depois vai conduzi-lo até o céu. Então, são 3 pessoas diferentes que representam 3 histórias diferentes, e o livro é magnífico. Mas o que chama muita atenção é o ambiente do inferno. E é no ambiente do inferno que ele descreve 9 ciclos. E Dante diz que cada ciclo tem uma penalidade. Por exemplo, no primeiro ciclo é o limbo, que são aquelas pessoas que não foram batizadas na infância e que, portanto, viverão ali, não sofrendo nada, mas num ambiente sem luz. Morreram crianças e elas estão no limbo. O segundo círculo é a luxúria. Pessoas que viveram na luxúria, caíram nesse pecado. Eles vão viver açoitados por uma chuva negra e fina. O terceiro, a glutonaria. Vão viver devorados por Cérberos. O tempo todo, a vida eterna deles será assim, e o Cérbero é um cão de 3 cabeças, que na mitologia guardava o Hades. Imagine, a cara do cão é horrível. Se você olhar a foto de um Cérbero, você vai ficar impressionado. Parece um Rottweiler violento, né? Depois, aqueles que viveram na avareza, vão viver empurrando pedras pesadas e trabalhando o tempo todo. Depois, aqueles que estão na ira, vão viver imersos no pântano da podridão. Os que foram hereges irão ser queimados em chamas eternas. Os que tiveram fúria no seu coração vão viver no lago de sangue fervente. Aqueles que viveram a fraude ou pela fraude serão chicoteados por demônios. Olha só, os que caíram em fraudes. Gostei dessa ideia. E o último, os que foram traidores. Eles ficarão na companhia do diabo, de Judas, de Brutus e de Cássius. Só gente boa. Então, quando nós olhamos essa descrição de Dante, nós pensamos assim: há uma jornada, seja ela fictícia, como em Dante, seja ela real, como na nossa sociedade. Nós enfrentamos vários dilemas, várias tribulações,
E temos várias vitórias, graças a Deus. E Isaías escreve no momento difícil daquele povo. Dá uma olhada no capítulo 1 de Isaías. O texto vai nos dizer que o Senhor tem uma palavra contra a nação pecaminosa. Isaías 1, verso 2. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento e meu povo não entende. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor e blasfemaram contra o Santo de Israel, voltaram para trás. Ainda no capítulo 1, verso 15 e 16, diz assim: pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. A crítica do nosso Deus, naquele momento, é contra até a espiritualidade do povo de Israel. Ele diz: vocês estão orando, eu não vou ouvir o que vocês estão falando. Versículo 16: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, arrependei a fazer o bem, atendei a justiça, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. E aí o texto continua descrevendo que o governo estava contaminado, coisa incrível isso, verso 22 e 23, isso acontecia naquela época. A tua prata se tornou em escórias, o teu licor se misturou com água, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Graças a Deus que isso é só nessa época. E ele continua: cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão, não chega perante eles a causa das viúvas. Capítulo 3. Capítulo 3, ele continua descrevendo esse estado, versículo 5. Entre o povo oprimem uns aos outros, cada um ao seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião e o vil contra o nobre. Capítulo 5. Descreve agora uma sequência de ais, são 5 ais. O primeiro deles, versículo 11, ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Versículo 18, ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado como com tirantes de carro. Versículo 20, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Versículo 21, ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Versículo 22. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. É nesse contexto que nós entramos no capítulo 6 de Isaías. Agora vai para o capítulo 6. Quer dizer, Isaías olha a sociedade, olha a espiritualidade, olha a liderança da nação e percebe que tudo está corrompido. Há no coração dele uma tristeza muito grande. E a pergunta é: onde Isaías vai encontrar renovo? No templo. No templo. É isso que o capítulo 6 vai nos dizer. Olha, o versículo 1 diz que existe uma localização histórica. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. MacArthur, comentarista, vai dizer que o templo aqui é tanto físico como uma projeção espiritual, porque o templo é o lugar aonde nós fisicamente nos reunimos para termos experiências sobrenaturais. O templo é um ambiente físico que ultrapassa a física. O templo é um ambiente temporal que nos faz refletir sobre a eternidade. O templo é o lugar onde os corpos se encontram para a alma ser alimentada. O templo é a ideia de Deus, antes que alguém imagine que templo saiu do coração do homem. E aí, quando nós nos encontramos nesse templo, quando nós nos reunimos no templo, o Senhor aparece, o Senhor se revela. Essa é a realidade do Antigo Testamento. Daqui a pouco eu chego no Novo.
E aí o Senhor aparece entronizado, diz Isaías. Deus está no controle. Você está desesperado porque o governo não pensa a causa do órfão, da viúva, dos mais necessitados, mas só pensa em corrupção? Isaías, eu estou no comando de tudo, é isso que o Senhor diz. Ele aparece entronizado e ele é onipresente, ele enche todo o espaço. Versículo 2, ele é poderoso. Versículo 3, ele é santo, santo, santo. Versículo 4, ele é tremendo. E a manifestação dele gera santo temor e tremor. Toda a terra, olha o que diz o final do versículo 3, está cheia da sua glória. E as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Isaías percebe que existe uma direção, que existe um domínio, existe um caos urbano, existe um caos social, existe um caos espiritual, e quando Deus se revela a ele, diz assim: eu estou no controle, nunca se esqueça que eu ainda sou soberano, mesmo que as pessoas não queiram admitir. Versículo 5, Isaías então tem um encontro com ele mesmo, porque quando nós entramos na presença do Senhor, nós nos encontramos com o próximo, com Deus, mas também nos encontramos a nós mesmos. Por isso que o salmista diz, olhando para dentro da sua própria alma, né? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Quando nós nos reunimos nesse momento espiritual, nesse momento maravilhoso, a nossa alma passa por um diagnóstico, e nós mesmos somos aqueles que, pela graça de Deus, percebemos o diagnóstico divino na nossa história. Olha o que diz o versículo 5, Isaías se reconhece, e ele diz assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele diz que ele está perdido porque os lábios dele são impuros. Ele diz que ele está corrompido porque o contexto social dele está corrompido. E ele diz que ele está condenado porque agora ele vê o Rei dos Reis. Essa é a percepção de que Deus de fato se manifestou. Ou seja, quando alguém conhece a si mesmo e se reconhece diante de Deus. Lá em Lucas, no capítulo 5, verso 8, é interessante a história lá de Lucas, né, no capítulo 5, porque Pedro está pescando, vocês conhecem essa história, Jesus chega e diz assim: olha, lança as redes daquele lado ali. Aí Pedro, que é expert em pescaria, Pedro é profissional da área, olha para um carpinteiro dando palpite na profissão dele, né, e diz: olha, Senhor, nós pescamos a noite inteira, que era o melhor horário para pescar, nós já lavamos a rede, que era o trabalho mais chato que existia, não pegamos nada, vem o Senhor aqui e diz, nesse horário, pescar nesse lugar. Ok, pescador é terrível. Quem é pescador sabe o que eu vou dizer agora. Pescador é o bicho mais difícil de se tirar da beira do rio. É ou não é, Duzi? Ele quer sempre jogar o último lance. E aí Pedro fala: ok, sob a tua palavra eu vou lançar as redes. E lançado as redes, elas se encheram de peixe, os barcos quadros e foram a pique. E o versículo 8 diz lá em Lucas 5, Pedro olha para o Senhor e diz: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. É a mesma reação de Isaías. Quando Deus se manifesta de maneira graciosa, esse é o sentimento: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Mas olha o versículo 6 e 7 lá de Isaías 6. O texto continua: os serafins voam, trazem na mão uma brasa viva, e Isaías agora, se reconhecendo diante de Deus, e reconhecendo que Deus está ali, sente a beleza do perdão de Deus, porque essa é a maravilha do nosso encontro com o Senhor. Quando nós encontramos o Senhor, quando nós nos reunimos para adorar a Deus, nós declaramos na nossa reunião um ato de fé, confessional, cremos que Deus existe, ouve as nossas orações, ouve as nossas músicas, ouve o nosso louvor, ama a nossa comunhão e se revela de maneira especial aqui, apesar de sermos pecadores. E o versículo 6 e 7 diz: mas Deus
lança o seu perdão, e o perdão vem do altar de Deus. Olha o que diz o versículo 6, ele tirou do altar com uma tenaz, uma brasa viva. Brasa viva, que sai do altar. Os discípulos no caminho de Emaús ouviram um excelente sermão em Lucas capítulo 24, e ao final, quando Deus se revela a eles, eles falaram assim: por acaso não nos ardia o coração quando ele pregava a palavra? A palavra cura, a palavra aquece o coração, a palavra de Deus é a palavra de perdão. Por isso, versículo 7 diz que o perdão atinge o centro do pecado, nessa relação que Isaías havia estabelecido com Deus, ao identificar os seus lábios como lábios impuros. O verso 7 diz que a mensagem vai diretamente para a sua língua. Você se acha com os lábios impuros, pois eu vou colocar essa brasa viva aí na sua língua. A ideia da purificação do seu pecado. Versículo 8, Isaías então vê a oportunidade de servir ao Senhor. Deus é soberano, eu sou pecador, Deus me perdoou, e agora? Agora existe a disposição, diz o versículo 8, que o Senhor então diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Qual a resposta lógica, clara de um coração agradecido? Senhor, reconheço a tua soberania, meu pecado, seu perdão, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me, eu estou pronto. Essa é a minha disposição. Daí, nós pensamos um pouco sobre toda a história de Isaías, e Isaías é chamado de Paulo do Antigo Testamento, né? O grande teólogo do Antigo Testamento é Isaías, porque ele começa a descrever que a proposta de Deus não é apenas pessoal, mas é universal, atinge a sociedade toda, e transforma toda a sociedade, a partir de pessoas que, se reconhecendo pecadoras, experimentaram o perdão, reconhecem a soberania de Deus e se dispõem para ir para a sociedade e dizer que ainda há solução, que ainda há esperança, e que a esperança reside num corpo que se chama corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça e nós somos membros. E quando nós nos reunimos, não é o templo físico que conta, quando nós nos reunimos, é o templo espiritual que se manifesta. Essa é a beleza do Novo Testamento. Nós somos o templo do Espírito Santo. Não estamos restritos mais a uma construção física, mas nós somos uma família, né, que se reúne como templo e que adora o Senhor. E adora o Senhor servindo a sociedade aí fora. Há uma sociedade corrupta que carece de guias. Vamos voltar a Dante, né? Ele foi conduzido no inferno, no purgatório, até a presença dos céus. Ele transicionou do inferno à presença dos céus. É um livro poético, todos nós sabemos que o purgatório não existe. O livro apenas é uma descrição poética daquela época, mas todos nós também somos conduzidos na nossa história. Somos conduzidos de ambientes tenebrosos até a presença de Deus. Somos conduzidos nos momentos mais difíceis da nossa vida, segundo a esperança da graça do Senhor. Por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Ele nos conduz, usando a palavra dele, para que possamos nos reunir, sermos edificados, glorificarmos a Deus e sairmos daqui dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Igreja se reúne para fazer diferença na sociedade. E essa é a mensagem de Isaías, essa é a mensagem que Jesus deixou para nós. Depois da sua morte e ressurreição, o que Jesus fez? Comissionou a sua igreja para ir por todo o mundo, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado, até que ele venha. Somos um povo na caminhada, somos um povo em missão, temos um propósito e uma direção, um Deus que é soberano, que nos
mostra o nosso pecado, mas revela o seu perdão na cruz em Cristo Jesus, e que nos dá a vitória na caminhada, quando percebemos como é bom ser usado pelo nosso Deus para abençoar vidas. Que o Senhor nos use sempre para a glória dEle. Amém? Amém. Vamos orar. Deus, somos o teu povo, rebanho do teu pastoreio, reconhecemos tua soberania, tua graça, tua glória, tua majestade, reconhecemos que tu és onipresente, onisciente, onipotente, reconhecemos que o Senhor é aquele que pode realizar aquilo que a humanidade chama de impossível, porque para ti não há impossíveis. Reconhecemos, ó Deus, que temos errado por pensamentos, palavras, atitudes, mas reconhecemos que a tua palavra, ó Deus, é revelada para que haja perdão, para que o nosso coração se aqueça e, segundo a tua imensa graça, possamos viver em novidade de vida, servindo ao Senhor e proclamando as virtudes daquele que nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz. Continue, Senhor, encontrando o coração de cada um aqui, alegre ao se reunir em todo tempo, em todo lugar, com o povo de Deus, ser edificado, mas também, ó Deus, continue nos vocacionando e nos dando visão santa e disposição para dizermos sempre: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu quero te servir, em todos os lugares, no trabalho, na escola, em casa, nos meus relacionamentos. Guia os meus passos, ó Deus, para que sejamos instrumentos, como igreja do Senhor, para transformar essa sociedade carente de amor e amor verdadeiro. Oramos pedindo a tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça